Santos. Então, olá, boa tarde a todos os colegas. Uma saudação muito especial para os colegas que nos estão a seguir na Escola Portuguesa em Dili, Timor-Leste. Vamos dar início a mais um webinar da ProOrdem, desta vez subordinado ao tema do Dia Mundial do Professor, os professores na linha da frente. Vou começar por apresentar os nossos convidados, aos quais agradeço vivamente o facto de terem disponibilizado a sua participação nesta iniciativa da ProOrdem. Começo por apresentar o professor Santana Castilho, que é professor do ensino superior e colunista do Jornal Público, pessoa que eu conheço, enfim, que tenho o gosto de conhecer há muitos anos, nomeadamente do tempo em que lecionei na Escola Superior de Educação de Santarém, na qual ele era diretor. A professora Raquel Varela é historiadora e investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. É coordenadora do Projeto Internacional de História Global do Trabalho. O professor Filinto Lima, que além de professor de ensino secundário, também é jurista, que é aliás também o meu caso, e por isso sempre que falamos ao telefone costumo tratá-lo por ilustre colega. O professor Filinto Lima, além de professor, é diretor de um agrupamento de escolas no Conselho de Gaia e é presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Portanto, como é sabido, o Dia Mundial do Professor, que foi instituído pela Unesco em 1994, comemora-se anualmente no dia 5 de outubro, que em Portugal coincide com o Dia da República e que nós, por um conjunto de razões, resolvemos antecipar para o dia de hoje. Normalmente celebra-se a 5 de outubro porque foi neste dia, em 1996, que foi aprovada a recomendação da Unesco e da OIT relativa ao Estatuto do Pessoal Docente. Nessa resolução ficaram definidos os aspectos mais relevantes para a obtenção de bons resultados no ensino, que passam, segundo essa resolução, pelo seguinte, entre outros, pela formação contínua, pela progressão na carreira e por uma adequada remuneração. A mensagem do Dia Mundial do Professor está na dignidade e na importância do professor na sociedade, pois o professor é um profissional que, na prática, é um dos pilares dessa mesma sociedade. Ora bem, este nosso encontro tem a duração prevista de 1 hora, portanto é para terminar às 19 horas, e por isso vou colocar algumas questões aos nossos preletores, pedindo-lhes que usem, enfim, cerca de 5 a 10 minutos nas respostas a cada uma das questões. A primeira questão vai para a professora Raquel Varela. Enfim, gostava de lhe perguntar, como historiadora do trabalho, que também é, e dos movimentos sociais, qual é a sua perspectiva histórica sobre os professores e sobre a profissão docente? Boa tarde a todos. Espero que nos estejam a ouvir bem. Cumprimento os meus colegas de debate. Agradeço à organização o convite e a todos os que nos estão a escutar neste debate que, por ser online, não nos vai permitir tanto debate quanto nós gostaríamos. É uma pergunta muito extensa. Não sei se em pouco tempo conseguirei dizer, mas eu penso que o fundamental para... talvez tentando responder à sua pergunta, espero não estar a fugir dela, e neste dia, é lembrar que aquilo que é fundamental na escola são os professores. E, curiosamente, é das coisas menos debatidas.
porque nós debatemos muito as condições físicas das escolas, nós debatemos muito os rankings, nós debatemos muito os contextos socioeconómicos dos alunos e debatemos muito pouco o que se passa ao nível dos professores nas escolas. Penso que a minha opinião sobre isto é mais ou menos conhecida e ela tem resultado de já uns 5 anos de estudos sobre quem são os docentes em Portugal e as suas condições de trabalho. O que nós temos em Portugal é uma verdadeira epidemia de burnout que vem junto a um processo de profunda desmotivação, alienação nos locais de trabalho. Eu estou a ouvir alguém a falar, peço desculpa que estou... Pois, pedimos aos colegas que desliguem o som, por favor. E, portanto, eu acho que é fundamental nós olharmos para esta situação. Esta situação não se explica porque há professores que não têm talento para dar aulas, como muitas vezes se quer passar essa imagem lá para fora. Por exemplo, nós temos uma taxa de burnout autopercebida, o burnout é sempre uma escala autopercebida de 78%. Não há 78% de pessoas que se enganaram na profissão, pelo contrário, nós podemos verificar na pesquisa qualitativa que são as pessoas mais empenhadas, mais apaixonadas pela profissão, que ficaram profundamente desmotivadas com o que se passa nas escolas. E o que se passa nas escolas tem um diagnóstico que eu acho que está muito bem feito, e portanto o que há é pouca vontade política para o mudar, e também é preciso dizer, as estruturas sindicais e outras não têm conseguido pressionar os governos para melhorar essa situação. Parece-me que o diagnóstico essencial é, no que cabe ao papel dos docentes da escola, é a questão fundamental de ver o docente como um intelectual e não como um proletário que em minutos entrega aprendizagens essenciais e competências padronizadas para produzir testes e exames. E atenção que eu sou a favor da avaliação e de uma escola muito exigente, e acho que ela não é exigente, é muito pouco exigente para o que devia ser. Portanto, não estou aqui a colocar isso. O que eu estou aqui a colocar é que a essência do que é ser professor, que é a sua autonomia intelectual e pedagógica para atuar, está completamente bloqueada pelas condições de trabalho. E as condições de trabalho não se limitam, como muitas vezes as estruturas sindicais assinalam, aos baixos salários, e sem bons salários nós não vamos ter bons professores, isso é verdade. Não se limitam ao excesso de alunos por turma, é verdade que temos, mas não é o único problema, é muito mais profundo do que isso. Tem a ver com a capacidade do professor ter um grande domínio científico, porque só assim ele consegue apaixonar os seus alunos pela matéria, e ter uma grande capacidade de desenvolvimento pedagógico. E isso está completamente obstaculizado pela linha de montagem que se criou na escola, que padroniza o ato de ensinar, ao ponto de grande parte dos professores nem sequer se olham como profissionais intelectuais. Olham-se como cuidadores, olham-se como mediadores. E, aliás, os governos sucessivos têm feito de tudo para isso. Uma última linha para dizer que eu penso que isto não é por irracionalidade governativa, e os governos, quando eu digo, são todos, porque isto tem a ver com a estratégia do país. É um país baseado em baixos salários, em baixas qualificações, virado para pagar, sobretudo, dívida pública, que tem muito pouco investimento nos serviços públicos. Quando há investimento, ele é em maquinaria, em imobiliário, em construção, mesmo nos serviços públicos é aí que se aposta, não é nas qualificações e nos salários, e portanto eu penso que as condições de trabalho dos professores estão agregadas às condições de trabalho da maioria dos portugueses, e digo isto também em relação aos médicos e aos enfermeiros que nós estudamos, ou seja, nós temos uma força de trabalho dirigida a formar uma força de trabalho de baixa qualificação. E, portanto, uma coisa está agregada à outra, ou seja, enquanto nós não mudarmos de estratégia de país, nós não conseguimos mudar
o que se passa nas escolas. E para mudar o que se passa no país é preciso mudar o que se passa nas escolas, porque os professores são, quer dizer, isto é uma verdade que todos afirmam, mas é preciso dizê-la às vezes que forem necessárias. Os professores são responsáveis pela educação. E a educação formal não é, como agora também está na moda, com a flexibilidade e outros palavrões que estão a chegar. A educação não é tudo. A escola, até hoje, o ato volitivo de ensinar aquele ser humano específico, não Não, o cartão é igual. esse ato é um ato que decorre na instituição escolar e, portanto, não vale a pena pensar que ela pode ser substituída pelo Google ou por PowerPoint ou por uma ida aqui e uma ida acolá, porque isso não funciona assim e aliás, o que nós temos assistido é algo que toda a gente celebrou, ou muita gente celebrou, para meu espanto, que é o aumento substancial das notas e das médias de acesso ao ensino superior, que dispararam a níveis completamente, quanto a mim, inadequados face à realidade das escolas. E, portanto, nós ainda temos aqui um problema maior, que é, nós já utilizamos maus medidores da qualidade do ensino, e estes medidores agora tornaram-se completamente estratosféricos, não têm qualquer ligação, quanto a mim, à verdadeira realidade do que é o ensino nas escolas. Muito obrigada. Muito bem, professora Raquel. Dirigindo-me agora ao professor Santana Castilho, enfim, na sequência desta perspectiva apresentada pela professora Raquel Varela, enfim, gostava de lhe pedir, enfim, como é que caracterizaria a escola e os professores do seu tempo e a escola, enfim, do seu tempo, digamos, de jovem professor, com a escola e os professores atuais, digamos, que comparação é que estabeleceria? Bom, se quiser ser direto à sua pergunta, eu sei que não será politicamente correto, mas diria que em declínio, suave numa determinada altura, mais acentuado noutra. Mas não gostava de ir por aí, porque estas comparações entre o tempo atual e o tempo que passou são sempre problemáticas e para colherem alguma significância, isso exige uma análise que não se coaduna com o tempo que temos. Dito de uma outra maneira, aquilo que eu vejo na evolução, quer de escolas, quer de professores, mas fundamentalmente de políticas educativas, aquilo que eu vejo é uma sistemática desconsideração do papel que o professor e a escola têm na construção de uma sociedade moderna, democrática e apostada no desenvolvimento de todos os cidadãos. A professora Raquel Varela elencou aqui uma série de aspectos importantes. Eu estou genericamente em concordância com ela, mas procuraria talvez focar-me em 2 ou 3 aspectos que são essenciais. Concretizando, se nós estivermos atentos ao que tem sido a evolução das políticas educativas, nós podemos sistematicamente ver os mesmos problemas que se arrastam ao longo dos tempos sem solução. Um problema de formação inicial e contínua de professores. A formação inicial, e sei bem do que falo, a formação inicial tem vindo sistematicamente a decair. Decair em qualidade, decair em exigência, decair em relevância dos currícula de formação de professores. A decantada formação contínua, eu sou um militante, digamos, crítico de ver os professores sistematicamente a pedirem para que o Ministério lhes dê formação, isto é recorrente. Eu não vejo os médicos a pedirem ao Ministério da Saúde que lhes deem programas de formação contínua, não vejo os engenheiros, enfim, não vejo as outras
classes profissionais com uma fortíssima preparação académica, mas vejo os professores sistematicamente como se não fossem eles aqueles que por construção têm a maior capacidade de se formar. Eles não precisam que ninguém esteja constantemente a dar-lhes formação. O que eles precisam é de ter tempo, disponibilidade e ter condições de vida suficientes para que eles próprios percebam onde e o que têm que acrescentar à formação inicial que tiveram. Portanto, e depois aqui vemos sindicatos e a sua pró-ordem, por exemplo, que são militantes reivindicadores de uma coisa que acaba por ser o reconhecimento da impreparação e da insuficiência e da incompetência dos professores. E, portanto, sendo certo que, politicamente, aquilo que eu vejo é um continuado desprezo pela profissionalidade docente, também é certo que são os próprios profissionais e as instituições que o representam que vão incentivando, digamos, a continuidade desse sistema. Depois temos um problema, isto é sempre recorrente, mas é constante, que é um problema dos currícula que se abordam nas escolas. Sistematicamente vivemos em reformas e as reformas desprezam aquilo que é fundamental, que é perceber que uma criança tem limites. Como ser vivo que é, tem limites. E nós não podemos ter na escola as crianças mais tempo do que os pais estão nas fábricas. Para não nos afastarmos do tempo em que estamos, aqui tem mais uma vez, e que me desculpem os colegas, mas eu tenho que ser sincero, a ver os professores obedientes, encarneirados, a não tomarem posição numa situação atual que é absolutamente criminosa, que é termos as crianças fechadas nas escolas, mascaradas, a viver nessa treta que o ministro, ele não criou, copiou, mas não sabe o que é que diz, em bolhas, e os professores, digamos, amedrontados, eu sei que me vão cair em cima por dizer isto, em vez de questionarem esta barbaridade que se está a fazer. Veja, por exemplo, tem os parques infantis fechados neste país há não sei quanto tempo, como se o vírus andasse a passear-se, eu vi pessoas mascaradas à beira-mar, como se o vírus andasse por aí, ao ar livre, enfim, aquilo que se está a fazer nesta altura com as crianças, eu vejo diretores a proibirem as crianças de ir às casas de banho nos intervalos, a meter as crianças dentro da sala de aula. Bom, isto é a ignorância completa das coisas que nos meus tempos de formação como professor me ensinavam em sede de psicologia do desenvolvimento. Nós estamos a assassinar as nossas crianças que necessitam de espaço para brincar, de ar livre para correr, de convites sucessivos ao desenvolvimento da motricidade humana, porque, infelizmente, aquilo que é básico é que os professores deviam saber que nesta fase etária o cérebro necessita muito mais do músculo, do corpo, do que o próprio braço empenhado num grande esforço. E, portanto, enfim, provavelmente já excedi o tempo que me concedeu para esta primeira intervenção. Aquilo que eu gostaria de destacar é que gostaria de ver a minha classe docente como uma classe, não lutando sistematicamente uns contra os outros, velhos contra novos, particulares contra públicos, contratados contra professores do quadro, enfim, esta desagregação total. E, por outro lado, gostaria de ver uma classe a assumir-se como, de facto, uma classe de trabalhadores intelectuais, não de proletários, como a professora Raquel Varela disse, exigindo liberdade e independência intelectual, naturalmente em obediência a um currículo, pois, com certeza, mas com essa liberdade, coisa que não fazem. Aceitam tudo, aceitam todo o tipo de canga, venha de onde vier. Ora dos que pensam assim, horas do que pensam assado. Basta um decreto-lei, uma circular, uma coisa qualquer, e aí estão os professores obedientes e venerandos. Mesmo só para terminar, quem se recorda bem do que foram as últimas lutas sindicais
que claudicaram sistematicamente no momento vital em que se podia vencer. Quem se lembra disso sabe bem como era necessário termos uma classe docente independente, de facto classe, e que estivesse do lado da defesa daquilo que é essencial para formarmos as nossas crianças e para termos cidadãos mais autónomos, mais conscientes, menos obedientes. Muito bem, professor Santana Castilho, enfim, vejo que o meu caro amigo continua aí, enfim, cheio de energia e sempre a lançar-nos desafios estimulantes, e é precisamente também para isso que nós gostamos de o ter cá, embora, enfim, algumas das questões que coloca realmente mereceriam também enfim, outro debate, talvez noutras sedes. Mas fica realmente, enfim, a sua intervenção e o seu valor no espaço público, até porque, para além dos colegas que estão neste momento a seguir-nos, portanto, o vídeo, a gravação depois será colocada também no canal de YouTube da ProOrdem, e quem quiser depois, noutras ocasiões, poderá ver. Passava agora ao professor Filinto Lima, que é uma pessoa com muita experiência em órgãos de direção executiva de escolas e agrupamentos, e enfim também um cultor das ciências da educação. De facto, gostava de colocar à tua reflexão a seguinte questão: o que é que a escola espera do professor e o que é que o professor espera da escola? Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer estar com a doutora Raquel Varela, muito conhecida sobretudo na RTP3, onde tem aquele programa interessantíssimo, o último Apaga a Luz. Também a doutora Santana Castilho, aprecio imenso as suas crónicas que publica semanalmente ou quinzenalmente, peço desculpa, à quarta-feira no Público, e também ao meu colega Filipe do Paulo. Estou a falar de um concelho que trata bem a educação, estou a falar de Vila Nova de Gaia. Eu sou gaiense e a minha primeira palavra é para todos os professores que nos estão a escutar. Eu quero dar os parabéns aos nossos professores pelo trabalho de excelência que fizeram no terceiro período. Não estou aqui a dividir sequer o público e o privado, todos nos empenhamos muito, bastante, e também aos meus colegas diretores que fizeram um esforço imenso para que o arranque do ano letivo fosse um arranque, na minha opinião, muito positivo. Filipe, a minha grande preocupação é o futuro da classe docente. Sim. Eu estou mesmo muito preocupado com o futuro da classe docente. E digo isto porque o que quero dizer aos presentes, saberão com certeza, que neste momento, neste preciso momento, na região, na vossa região e de baixo, Lisboa e Val do Tejo, também no Alentejo e em certas zonas do Algarve, já não há professores. Já não temos professores. Ou seja, os meus colegas diretores querem um professor de informática, não há. Querem um professor de matemática, tem que esperar largos meses. Querem um colega de geografia, não existe. Isto é muito problemático e não é por causa do Covid. Não é por causa do Covid. E também não é pelo facto de nós não termos já avisado os sucessivos governos para este flagelo. Se é verdade que aqui no Norte e no Centro isso não é problema, é um grande problema para as escolas, portanto, no Sul do país. E era preciso, de facto, fazer algo, e terá que ser o governo, terá que ser a tutela, terá que ser este governo, para inverter esta tendência francamente negativa. Eu não queria voltar ao século passado, aos anos 80 e aos anos 90, como saberão, em que tínhamos nas escolas, chegavam às escolas professores, de facto, com a chamada habilitação mínima ou suficiente. Nós queremos uma classe docente, como disse o Dr. Santana Castilho, uma classe docente qualificada, é isso que nós pretendemos. E, portanto, temos bastante que, daqui por pouco tempo, possamos ter nas nossas escolas a lecionar pessoas com fraca ou com baixa qualificação. Também se percebe que a carreira docente não é possível, as candidaturas àqueles cursos que dão acesso à profissão docente pelos nossos jovens, quando entram nas faculdades, ficam quase sempre desertas, ou seja, há poucos jovens que de facto querem seguir a carreira docente. Desculpa interromper, até porque agora existe mestrado em ensino, portanto logo 5 anos, e o jovem tem de ficar até ao final se quer ingressar na carreira docente.
Sim, mas há poucos jovens que de facto querem seguir a carreira docente. Estou também preocupado porque sabemos que nesta década, ou no espaço de uma década, quase 60% dos professores poderão aposentar-se. É um número muito elevado, para além da idade já elevada dos nossos professores, embora eu não sou contra isso. Eu acho que pessoas que têm idade elevada fazem falta ao sistema. A experiência é muito importante também na nossa classe. E é uma carreira que não é atrativa. Há pouco também a doutora Raquel Varela deu alguns exemplos, falou muito das condições de trabalho, são fracas, é verdade, e a doutora Raquel Varela, eu peço desculpa, o vencimento é muito importante. O vencimento é importantíssimo e se calhar é tão importante que eu quero dizer, doutora Raquel Varela, que neste momento temos bastantes professores dos quadros a pedirem meia jornada, sabe-se lá porquê, e muitos professores dos quadros a pedirem licença sem vencimento. Ou seja, querem experimentar outras profissões, onde serão mais felizes, seguramente onde irão ganhar mais dinheiro para pagar as suas despesas. Mas, de facto, é uma profissão, também concordo com o Dr. Santana Castilho, fortemente burocrática, muito administrativa. Filipe, nós perdemos, de facto, os professores perdem muito tempo com papelada. É verdade também que às vezes as escolas não ajudam neste pormenor, que não é nenhum pormenor, é muito importante, mas o sistema de facto empurra-nos, até porque temos sempre, como vocês sabem, a inspeção à perna, empurra-nos para um trabalho demasiado burocrático. Eu acho que nós todos temos que refletir nesta situação, ou seja, que professores é que queremos no futuro. E eu temo que, de facto, a classe docente, agora vou exagerar, esteja em vias de extinção. Porque não temos professores. 60% em breve irão aposentar-se. Que classe docente estamos a construir para os nossos filhos, para os nossos netos? Temo esse tipo de situação. Respondendo muito concretamente à pergunta do Filipe, a escola o que quer é aquilo que temos, nós temos professores de excelência, claro que há sempre alguns que não são, mas temos professores de excelência, pelo menos no ensino público, e esta é a minha opinião. Temos professores que são muito profissionais, temos professores que trabalham muito mais do que as horas a que estão obrigados, e já nem falo sequer, nestes 3 meses que estivemos em casa e todos percebemos que todos nós trabalhamos bastante, portanto, à distância, embora todos nós também defendemos o ensino presencial, pois com certeza os alunos estavam cheios de saudades, e é bom estarmos aqui portanto, na escola. E o que é que querem os professores, Filipe? Eu acho que as pessoas querem ser tratados, como disse também o Dr. Santana Castilho, como nem sempre são, com dignidade, portanto, queremos professores também que sejam empenhados, que sejam dedicados, que é isso que temos, mas sobretudo queremos um tratamento digno para os nossos professores, o que nem sempre acontece. Não raras vezes ouço, e é verdade, nos nossos docentes, que trabalham mais agora do que no passado, e é verdade. E vocês sabem que nós, à medida que vamos progredindo na carreira, sobretudo na idade, temos menos tempo letivo. É verdade que temos menos tempo letivo, mas temos cada vez mais um trabalho administrativo que muitas vezes se sobrepõe àquilo, ou para aquilo que nós fomos formados, de facto, lecionar. Isto não devia de acontecer. Eu penso que no próximo ano, nos próximos anos, deverá estar em cima da agenda, deverá fazer parte da agenda política e já agora também da agenda mediática, o futuro da carreira docente, que eu, como disse na minha intervenção inicial, eu não ensinei nada pessimista, mas vejo com maus olhos o futuro, de facto, uma carreira que merecia ser valorizada e dignificada, e neste momento isso não está a acontecer. Sem dúvida, Filinto, completamente de acordo. De facto, a carreira docente atravessa um momento cada vez pior, a todos os títulos. Raquel Varela, dizia ontem no seu blog pessoal, a propósito do uso obrigatório das máscaras cirúrgicas, escrevia o seguinte: há um novo normal que rejeita a plenitude e reduz o homem ao estado biológico. Enfim, quer desenvolver um pouco este seu tópico? Muito obrigada pela questão. Dizer que eu concordo que o salário é uma questão-chave. Eu penso que não se pode discutir a qualidade da escola pública e a função da escola pública na democracia e no país sem discutir salários decentes. E eles não são. Para terem uma ideia, o cálculo do salário mínimo real em Portugal é cerca de 1.000 euros, ou seja, são precisos 1.000 euros para pagar o mínimo, para viver.
o salário mínimo oficial não paga o mínimo. Isto significa que uma boa parte dos professores, sobretudo abaixo dos 40 anos ou 45, encontram-se a receber o ordenado mínimo. Portanto, é absolutamente insustentável esta situação do ponto de vista salarial. O que eu disse é que acho que também se tem que falar de outras coisas que mobilizam os professores, como a esperança, a estratégia, a qualidade e esta questão das máscaras. Eu escrevi o artigo a propósito das máscaras, porque estava a dar uma aula na Suíça e os professores e os alunos entravam e tiravam a máscara. Eu não vou entrar nas questões de saúde pública e se não há evidências científicas das máscaras, mas há muita gente que considera que pode ser uma grande proteção e, portanto, eu não vou entrar nesta polémica. A questão é a seguinte: aquilo que foi oferecido à sociedade em geral e às escolas em particular é um sistema completamente incompatível com o ato educativo. Nós estamos tapados, com a boca tapada, em que a parte educativa e emocional é fundamental para a comunicação. A nossa comunicação não é só verbal, além de que as máscaras impedem uma comunicação verbal decente. Problemas de voz que se vão... Nós não somos cirurgiões, que estamos 5 horas a operar calados. Nós estamos 5, 6 horas a falar por dia. E, portanto, para mim, este novo anormal, eu nem digo, o professor Santana Castilho já o referiu, no outro dia o pediatra Luís Januário, vejam, contra isto esteve a Associação de Psicólogos e a Sociedade Portuguesa de Pediatria. E, portanto, há muita gente sensata, não é preciso entrar em teorias da conspiração estranhas, para ser contra este modelo que foi colocado dentro das escolas. Qualquer outra opção que nós pensássemos seria melhor, tirando o ensino online, essa é a pior de todas, que enfiar os alunos dentro das escolas sem intervalos, mas uma coisa completamente... E depois aí é preciso dizer que os alunos do ensino privado, alguns alunos do ensino privado e algumas disciplinas do ensino público conseguem ter muito mais liberdade do que as escolas onde as crianças estão a manhã toda e agarrados ao telemóvel nos 5 minutos em que descansam de um momento para o outro. Ou seja, isto para mim, estas medidas são de quem não percebe o que é um ato educativo e não pensa um ato educativo que é um ato que só funciona na sua plenitude relacional. Isto, do ponto de vista das crianças, cuja taxa de risco, eu devo dizer, é 99,917, para que nos entendamos, portanto é praticamente inexistente, foram colocadas numa situação que é profundamente traumática do ponto de vista emocional, relacional, e também o é para adultos, não vale a pena enganar-nos nisto. E portanto eu acho que estas medidas deviam ter sido contestadas e penso que aqui a voz do medo falou mais alto. Eu conheço muitos professores que são contra estas medidas e, portanto, sei que não é a posição oficial dos sindicatos. Aliás, o meu sindicato do ensino superior acabou de decretar uma greve porque acha que não estão reunidas as condições de saúde. Eu acho que não estão reunidas as condições de trabalho há dezenas de anos e não se decretaram greves por causa disso, decreta-se é por causa do Covid. Ou seja, eu penso sinceramente, para dizê-lo com muita sinceridade, foi mais fácil aos docentes expressarem no tempo do Covid a sua insatisfação com as condições de trabalho do que propriamente com o Covid. Porque parece uma questão de vida ou morte, e para uma população que nós sabemos muito reduzida e fragilizada, e eu não estou a dizer que eu sou contra algumas medidas, estou só a dizer que esta opção é uma opção concentracionária, e esta opção concentracionária, não tínhamos dúvidas nenhumas, é um total obstáculo. Eu hoje visitei uma escola em que uma professora de 60 e muitos anos, está à beira da reforma, disse que pela primeira vez foi aprender a fazer PowerPoints porque os miúdos estão fechados dentro da sala de aula e ela não consegue fazer o que fazia, que era dar aulas, e é uma excelente professora, todos o reconhecem como tal na escola. Mas depois estava ao lado outra professora a dizer que dava aulas num bloco onde nem o PowerPoint podia usar. Quer dizer, isto no final das contas o que vai acentuar, vai frustrar imenso emocionalmente o processo relacional das crianças. Elas vão gostar menos da escola no final deste período, os professores também vão gostar menos da escola assim. E no fim, quem puder ter acesso a
há explicações privadas, a pais que acompanham, etc., vão sair privilegiados e, portanto, privilegiados não, vão sair bem, porque isto não é nenhum privilégio, ter acesso a uma boa educação, é um direito. E, portanto, vai acentuar imensas desigualdades. A minha crítica ao novo normal é este, quer dizer, a mim choca-me que os professores, não me choca, porque eu compreendo, eu sei o que é um processo de adoecimento e de alienação, mas eu acho que os professores têm que começar a falar mais do bem-estar dos alunos, até para conquistar o país. A melhor forma de defenderem-se a si e às suas condições de trabalho, que são justíssimas ser defendidas, é também defenderem os seus alunos e defenderem o país, e defenderem o país assim, um país educado, um país formado, um país qualificado, um país onde a escola seja um enorme prazer ir. Como é que é possível, eu deixo-vos esta questão se me permitem, o que é que aconteceu nos últimos 20 anos que um dos sítios mais extraordinários que a humanidade inventou, que é a escola, é um sítio onde se vai ensinar e aprender. É uma coisa maravilhosa. Um sítio onde se vai dar aso à curiosidade, onde se vai fazer perguntas, onde se vai fazer investigação, onde se vai criar relações humanas. Quer dizer, eu tive professores no ensino público, quem eu hoje ainda encontro na rua e nos abraçamos, são relações que ficam para a vida. Como é que isto se transformou num sítio onde toda a gente se queixa de toda a gente? Num sítio onde as pessoas estão mal? E, portanto, parece-me que não... E parece-me que a responsabilidade é do governo, mas a responsabilidade de contestar estas situações é dos professores, que são os únicos que o podem fazer. Os pais das crianças não sabem fazê-lo, nem as crianças. Muito bem, Raquel Varela, realmente esse elogio a esses seus antigos professores que nós tomamos como um elogio, no fundo, à generalidade dos professores e aos professores em geral e ao seu papel social. Também falou aí na questão do medo. Santana Castilho, a propósito do tema do seu artigo do dia de ontem no Jornal Público, precisamente sobre o título Medo, passo a ler o extrato de um e-mail que recebi de uma colega associada da Proordem e pedia o seu comentário. Ela diz o seguinte: sou defensora das aulas presenciais, mas com aulas de 90 minutos de máscara, chego a casa com dores na garganta, nas costas e nos pulmões. Por outro lado, atualmente não arrisco não usar máscara. Como é que comentaria este extrato que eu tirei da carta por e-mail que a colega nos enviou? Bom, eu vou repetir aquilo que já disse no artigo. O medo é uma emoção humana compreensível. Exato. Agora, é compreensível para me salvar de perigos iminentes. Sei lá, se eu tivesse estado naquela estação de metro que desabou, a primeira coisa que eu naturalmente tentaria fazer era sair dali e fugir. Mas passado esse momento, o medo tem que ser dominado pela nossa razão e pela nossa racionalidade. As pessoas, há vários clichês que se impuseram nesta altura. É evidente que eu não sou negacionista, há uma pandemia, é óbvio que há uma pandemia, com certeza, e deve preocupar-nos, e é perigosa. Agora, como eu dizia no artigo, aquilo a que nós temos assistido é um bombardear das nossas casas com uma quantidade idiota de informação que não é explicada, que não é contextualizada, que não é relacionada, e com uma quantidade de cientistas que, com todo o respeito, às terças e segundas dizem uma coisa, às quartas, quintas e sextas dizem outra. Claro que eu percebo que está toda a gente a aprender, é um vírus que está em estudo e as coisas vão evoluindo e portanto, o discurso vai se modificando. Agora, não podemos ignorar que os coronavírus já são estudados há 60 anos e não podemos aceitar, e eu não posso aceitar e não aceito, que
que uma diretora-geral de saúde me venha dizer que eu sou antipatriota porque critico os disparates que ela diz. Porque é preciso recordar que ela já disse que não tínhamos razão para nos preocupar, já disse que a máscara não fazia falta, depois diz que a máscara faz falta. Enfim, temos toda uma informação contraditória, divergente, que se não é contextualizada, se não é explicada, só funciona para criar seres irracionais que obedecem como os carneiros obedecem a qualquer toque de gaita ou à voz do pastor. E eu para esse peditório nunca dei, e hoje dou muito menos. Por exemplo, há o clichê de que, e se calhar muitos do que me estão a ouvir estão a dizer, mas quem é você que não é virologista nem é epidemiologista? Que autoridade tem para falar sobre isto? Não, eu sou um cidadão que pensa e, portanto, que utiliza aquilo que os virologistas e os epidemiologistas me dizem para racionar. E não estou impedido pelo facto de não ter formação científica nessas áreas de fazer os meus juízos e avaliar as coisas. Professor Santana Agostinho, já agora, se me permite, por alguma razão a sua coluna no Jornal Público, segundo julgo saber, mas corrigir-me-á se me engano, é uma das mais antigas, precisamente porque continua a ter imensos leitores, não é? Se não fosse uma pessoa... Sim, eu não sei. A verdade é que eu escrevo lá há 20 anos e em 20 anos nunca pulei um artigo, nunca deixei, mesmo sem férias. Extraordinário, de facto. Escrevo lá há 20 anos. Mas, já fica na história da imprensa portuguesa, além da história da educação do nosso país. Mas enfim, isso é a generosidade da sua, que é meu amigo. Mas, por exemplo, ainda ontem, permita-me que lhe destaque, nesse artigo que está a citar, eu chamava a atenção, no dia 30 de janeiro de 2019, aquela senhora que hoje nos entra em casa todos os dias, a Diretora-Geral de Saúde, dizia, numa conferência de imprensa, que naquele mês em que ela falava, e ela estava a falar no contexto da epidemia de gripe, naquele mês tinham morrido 12.300 e tal pessoas. E disse que a taxa de virulência do respectivo vírus estava cifrada quase em 90 pessoas por cada 100.000 habitantes. Ora, hoje, quando 20 pessoas por cada 100.000 tiverem contagiadas, ainda que não doentes, porque esta é outra coisa que é preciso ver, é que andamos aí de zaragatoa a esgravatar nas ventas de qualquer pessoa que não se queixa e, naturalmente, pois dir-me-ão que estou a ser bruto. Mas a verdade é que era preciso, cada vez que se despejam números dos infectados, explicar que são infectados que não têm sintomas nem estão doentes. Meu querido amigo que está aí, se eu levar agora a um médico e o sujeitar a uma bateria de testes e de procuras e de análises, vou-lhe descobrir dezenas de doenças. Não pense que está aí sem ter milhentas coisas, quer dizer, está cheio de caruncho. Agora, felizmente, não vá lá, não dê tantas ideias aos médicos. Eu sei que me vão cair em cima, mas é assim que eu vejo as coisas. Quer dizer, aquilo que a professora Raquel Varela disse, nós estamos a perder a nossa condição humana. Quer dizer, a vida são riscos constantes. Não podemos ser inconscientes, mas não podemos entrar em pânico como entramos. Eu já vi na praia, à beira-mar, pessoas irem para a água tomar banho de máscara posta. Mas o que é isto? Quer dizer, qual é a imbecilidade que leva a termos os parques infantis fechados há 6 meses? Ao ar livre? Naturalmente até todas aquelas máquinas estão afastadas. Quer dizer, que raio de gente é esta que proíbe que as crianças vão à casa de banho e depois as escolas abriram e tivemos milhares de pessoas à chuva em cima umas das outras a entrar, então mas as mentes captas não pensaram que isto ia acontecer? Portanto, é contra tudo isto que eu me rebelo. E depois vir uma Diretora-Geral de Saúde, provavelmente se me ouvir, vai dizer que eu sou o rei dos antipatriotas, quer dizer, estou de saco cheio, cansado de ouvir estes disparates. E um país, já não lhe vou falar aqui do que é que fazem os suíços, do que é que fazem os suecos, que foram muito criticados, agora estão a ter resultados de outra política, do que foi aquele senhor Ferguson que mandou matar as vacas todas na altura das vacas loucas, que dizia que iam morrer
50.000 britânicos e morreram meia dúzia deles, enfim, destes profetas da desgraça de que o mundo vai acabar. Aliás, era outra coisa que eu falava no artigo, quer dizer, Sim, as pessoas sim. esquecem-se dos meteoros que vêm chocar com a Terra, das profecias do Nostradamus. O medo é uma coisa que eu tenho, mas que felizmente, e vou-me aqui abandonar ao seu critério, nunca me dominou. Nunca me dominou. E tenho passado por situações que não vou aqui descrever, em que legitimamente tive razão para ter medo. Mas felizmente, e se calhar é por isso que estou cá, superei o medo, racionalizando as coisas e usando aquilo, e era aquilo que se devia de fazer. Era olhar para as pandemias que já foram vividas, relativizá-las com esta, tirar ilações. Não sei se respondi, desculpe o meu entusiasmo, mas sim, acho que isso é bom, a pessoa ter alma quente. Outra coisa que falta aos professores, se de facto fossem mais assertivos a dizer não, as coisas não estavam como estão, porque aí volto a concordar com o professor Raquel Varela. A grande responsabilidade é nossa, que não temos sabido, de facto, defender as nossas crianças, os nossos princípios de liberdade profissional e intelectual e a nossa força como classe. Atenção, somos a classe academicamente mais preparada, mais numerosa deste país, que aceitamos tudo. Parafraseando um dos nossos clássicos, até a força para sacudir as moscas nos vai faltando. Bom, enfim, Santana Castilho, realmente, enfim. Eu sei que não lhe dá bem ouvir isto. Respeito, enfim, a sua opinião, o seu livre-arbítrio, não é? Também já é proverbial em si, enfim, de certa forma, enfim, fazer-nos essas provocações, entre aspas, mas que, enfim, que realmente é uma pedrada no charco e que, enfim, quem estará a ouvir, enfim, refletirá e também não deixo de dizer que, de facto, enfim, é diferente, pronto, é diferente enfim, quem está numa posição, enfim, digamos, mais teórica relativamente àqueles que estão ainda no dia-a-dia nas escolas e que pronto, têm de responder àquilo que de facto é a realidade, como o caso também do Filinto Lima, que, enfim, que é um professor bastante experiente, nomeadamente, como eu dizia na apresentação que fiz inicialmente dele, é uma pessoa bastante experiente em órgãos de direção, de escola, em órgãos executivos, onde se exige de facto uma capacidade de liderança e de intervenção e de tomada de decisões no dia-a-dia escolar, no dia-a-dia de cada uma das escolas, das muitas escolas do agrupamento dele, o Conselho de Gaia, que, enfim, que é um agrupamento também com uma certa dimensão. E a questão que eu te queria colocar, Filipe, era esta, de facto, enfim, como é diferente ou que diferenças encontras, como é diferente liderar uma comunidade escolar de grande dimensão nos tempos odiernos, ou seja, em tempos de pandemia, não é? Que por mais que nós queiramos afastar o tal medo irracional, não há dúvida de que ela existe atualmente, não é? E como a tua experiência como, enfim, como diretor, como líder de uma grande comunidade escolar, o que é que, digamos, o que é que nos podes reportar enfim, no fundo é no novo normal, não é? Que as escolas vivem. Posso interromper só um segundo, que eu tenho que sair. Sim, Raquel. Essa desculpa. Muito obrigado. Professor Filipe, professor Santana Castilho, a todos. Deus até breve. Até breve, ver-nos em breve. Muito obrigado, professora Raquel Varela, e até outro dia, então. Bom trabalho. Boa aula. Filinto, então. Eu ia dizer que a doutora Raquel Varela e o doutor Santana Castilho fizeram duas intervenções de luxo.
à maneira deles, com certeza, muito empolgado no caso do Dr. Santana Castilho. Eu não conhecia os dons oratórios do Dr. Santana Castilho, conheço bem os textos, mas ele fala como escreve, e é assim que deve ser. Portanto, e é frontal, que isso é muito importante. Sim. Mas eu, em relação, por exemplo, à intervenção da doutora Raquel Varela, e antes de responder à tua pergunta, eu vou ser muito rápido. É preciso também dizer aqui algumas coisas. As máscaras, por exemplo, em Portugal, como tu sabes, as máscaras não são obrigatórias não são obrigatórias, portanto, no primeiro ciclo. Mas quero dizer-vos que os pais dos meninos, são os primeiros responsáveis pelos filhos, e eles deram aos filhos as máscaras. Ou seja, nós nas escolas públicas e privadas portuguesas, suponho eu, temos meninos com máscara, que aqui alguns, quer a Raquel Varela criticou, e também o Dr. Santana Castilho, então, temos meninos com máscara, portanto, não, sem ser essa a indicação da Direção-Geral de Saúde. Portanto, temos pais que querem essa situação. Depois também dizer que nós temos que respeitar as regras da DGS. Quer dizer, eu não estou, podendo não concordar, e foi público que eu não concordei com uma das situações que obrigou a doutora Graça Freitas a falar, portanto, de um documento que existia, onde ela dizia lá uma coisa e depois público dizia outra, ela depois... Sim, exato. Tem a ver com aquela situação do espaço entre dois alunos numa sala de aula, ela depois clarifica a situação, mas eu tenho que concordar, eu tenho que respeitar a tutela, a DGS, quer dizer, se eu não acredito se eu não acredito no país onde estou, eu acredito em Portugal, eu acredito muito em Portugal, se eu não acredito nem em Portugal, na Direção-Geral de Saúde, quer dizer, nem é só enquanto diretor, é enquanto cidadão, eu tenho que acreditar. E, portanto, eu não posso emitir, sinceramente, o Dr. Santana Castilho fez, e fez muito bem, ele está bem acolitado nas afirmações que faz, mas eu não me consigo meter, não consigo perceber, nem tenho interesse nisso, portanto, das regras da Direção-Geral de Saúde, e há algumas que me chateiam e que me incomodam, mas eu respeito-as não só como diretor, tenho que respeitar, mas também como cidadão. Depois também dizer que os alunos gostam muito da escola. A doutora Raquel Varela indiciou que os alunos não gostariam das... Eles às vezes não gostam das salas de aula, mas isso é no não superior e no superior. No superior também há muitos alunos que não gostam das salas de aula, não é? Portanto, mas eles gostam muito das escolas, dos nossos alunos, e os professores amam os seus alunos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que os professores gostam muito dos seus alunos e tudo fazem para que eles tenham sucesso. É o nosso dia-a-dia. Respondendo à questão do Filipe. Filipe, nós atualmente, os diretores, somos gestores de emoções. Estavas a perguntar na liderança das escolas, na gestão das escolas. Eu quero dizer que, neste momento, eu, diretor, sinto muito que sou gestor de emoções. Que estão exacerbadas. Olha, gestor das emoções dos nossos pais, que se era alguém com gripe na escola, é logo Covid, e nós temos que explicar algumas situações. Gestão, portanto, as emoções dos nossos professores. Também reconheço que estão ao rubro. Embora acho que algumas situações estão a ter um caminho positivo. Eu, no início do ano letivo, senti os meus professores, portanto, cheios de ansiedade, era verdade, muito, muito ansiosos. Acho que essa ansiedade está a ser ultrapassada, iremos ver o futuro, e também, eu reconheço isso, estou a gerir também, portanto, as emoções dos nossos alunos. Portanto, se tu me disseste, neste momento, eu sinto-me um gestor de emoções. Sou líder, com certeza, lidero uma comunidade, mas sinto-me neste momento a fazer um trabalho do qual eu gosto, quero dizer, mas estou a gerir emoções, tanto que estão, na minha opinião, exacerbadas devido à pandemia que estamos a viver. De facto, não é nada fácil, Filipe. De facto, compreendo essa situação. Olha, e muito obrigado pelo teu testemunho. Entretanto, já são 19 horas. Enfim, vamos terminar. E em nome da ProOrdem agradeço também a todos os colegas que nos acompanharam, enfim, nesta troca de impressões, neste debate entre os nossos preletores, e que nos deram o gosto da sua presença. Muito obrigado a todos e até uma próxima ocasião. Adeus, boa tarde. Boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde. Um abraço para todos. Boa tarde, Deus. Continuação, Deus. Boa tarde. Deus, boa tarde, Deus. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Filipe. Todos. Boa tarde. Obrigado a todos. Foi um gosto. Parabéns. Igualmente. Agradeço a sua presença. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. E obrigado
pelo vosso trabalho. Até à Boa próxima. tarde, obrigado, fantástico. Até à próxima, obrigado. Até à próxima. Boa tarde e parabéns. Excelente debate. Obrigada. Obrigado, Boa tarde. colega. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Obrigado. Aprendemos sempre um bocadinho cada dia que passa. É verdade, é verdade. É E sempre essa é importante. a nossa atividade principal, Este intercâmbio é sempre importante. sem dúvida. Havia de haver, era mais, não é? Exato. É verdade. Pois. Boa tarde e muita Deus, saúde. boa Obrigada. tarde. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, Com obrigada. licença. Boa tarde, obrigado.